Enquanto esperavam pela comida, ela sentou-se ao lado do marido, sendo quase hipnotizada pelos aromas irresistíveis que permeavam o ambiente. "Por que demora tanto com nosso frango frito?" Ela pensou impacientemente. Mas entre os cheiros e os sons, um acontecimento no jantar a fez arregalar os olhos. O gerente chamava uma senhora idosa com 2 filhas para o interior da cozinha. Imediatamente ela soube que precisava registrar aquilo. Elise e Todd estavam ali apenas para degustar o famoso frango frito cajun. No entanto, aquela visita a Houston mudaria completamente a direção do dia. A audácia do gerente em agir de maneira tão suspeita bem diante dos clientes. Elise, com sua percepção aguçada e sempre crítica, sabia que algo não estava certo. Esse casal de meia-idade, sempre tão dedicado ao trabalho, decidiu, após uma década, explorar o Texas. E, embora buscassem uma pausa relaxante, Houston tinha outras ideias para eles. Elise, sempre com sua câmera em mãos, buscava capturar momentos. Mas o que ela registraria naquele dia seria um marco, algo que superaria qualquer outra coisa que já tivesse filmado. O tour pelo Texas começou por Pasadena, mas foi em Houston, guiados pelo desejo de um bom prato de frango frito cajun, que o inesperado aconteceu. Elise, com sua paixão pela culinária de Louisiana, mal podia esperar. E ao chegarem ao restaurante, encontraram-no lotado, mostrando o quão renomado era o local. No entanto, por trás da fama, estavam segredos inimagináveis. E nesse dia, a verdade começaria a ser revelada. A promessa de boa comida era inegável, dada a quantidade de pessoas no estabelecimento. No entanto, enquanto Elise e Todd aguardavam ansiosos pelo seu pedido, uma cena inusitada roubou a cena. Uma mulher idosa, com 2 pequenos ao seu lado, esperava na fila de takeaway, uma espécie de estabelecimento de retirada rápida de comida pronta. Ela chamou a atenção do gerente, um sujeito barbudo, que estranhamente a convidou para a cozinha. As sobrancelhas de Elise se contraíram em suspeita, percebendo o desconforto da senhora e dos pequenos. "Ei, veja aquilo!" Elise sussurrou ao marido, apontando para a cozinha. Todd assentiu, sentindo também que algo estranho estava acontecendo. Sem hesitar, ambos se aproximaram do balcão, tentando entender a situação. O que ouviram fez seus corações pararem. A idosa, visivelmente desconfortável e com uma expressão agonizante, reuniu coragem para falar. Seu rosto estava banhado em vergonha, suas mãos trêmulas e a voz baixa. Era uma avó desesperada, com 8 dos 10 netos em casa, famintos, sem qualquer apoio financeiro há 3 meses, e com uma dignidade despedaçada, ela mostrava suas identificações ao gerente na esperança de trocar por um prato de comida. O peso da situação era palpável. Elise e Todd estavam sem palavras. Os olhos de Elise começaram a se encher de lágrimas. No entanto, a reação fria e insensível do gerente ao empurrar os documentos de volta à senhora, sem sequer considerar seu pedido, foi a gota d'água. Era uma demonstração clara de desumanidade em meio a uma situação já crítica. Os olhares de julgamento de Elise e Todd para o gerente foram inegáveis. Como alguém poderia agir com tanta insensibilidade diante de um pedido tão desesperado? A situação revelava a amarga realidade de um mundo onde a empatia parecia estar escassa. O manager olhava para a mulher e as crianças com um semblante duro e fechado, levando Elise e Todd a presumirem o pior. Como alguém poderia ser tão insensível a uma avó desesperada? Porém, a sequência dos acontecimentos pegaria todos de surpresa. Elise e Todd, até então em estado de choque, não puderam deixar de se emocionar. Imaginando sua própria avó em tal situação, Elise mal continha as lágrimas. "Precisamos ajudar essa mulher", sussurrou ela para Todd, que concordou prontamente. Entretanto, antes que pudessem agir, o manager deu uma reviravolta na história. Seu semblante fechado deu lugar a uma expressão de genuína compreensão. Com um sorriso caloroso, ele estendeu uma bolsa recheada de comida à senhora, expondo uma generosidade inesperada. E não era um mero gesto simbólico. Ele preparou uma refeição completa, adicionando 25 pedaços de frango, fritas, vegetais, bebidas para as meninas e até sobremesa. O gesto, apesar de grandioso, não parou por aí. O manager assegurou à avó que, caso enfrentasse novamente tal situação, não hesitasse em contatá-lo. Elise e Todd, ainda querendo ajudar,
Ofereceram-se para pagar o combustível do carro da senhora, dando-lhe ainda um dinheiro extra. Indignados com o que parecia uma possível injustiça, mas agora repletos de admiração pelo nobre gesto do manager, Elise compartilhou a história no Facebook. E assim, uma história que poderia ter sido mais um retrato da indiferença humana, transformou-se em um testemunho de compaixão e generosidade. A crítica aqui é clara: nunca julgue precipitadamente. Em um mundo onde a empatia é rara, atos de bondade ainda podem florescer nos lugares mais inesperados. Quando Elise decidiu usar sua plataforma no Facebook para relatar um ato genuíno de bondade, ela não esperava a reação que desencadearia. Mais de 15.000 curtidas e incontáveis comentários brotaram da noite para o dia. Aquela simples história conseguiu conectar pessoas de diferentes origens, culturas e religiões. Tornou-se um símbolo de que a humanidade ainda brilha em meio à escuridão do nosso mundo tão cético e frequentemente cruel. Realmente existem almas bondosas por aí, e quando os gestos são feitos com o coração, muitos não buscam reconhecimento, ao contrário de outros que fazem questão de exibir, comentou um dos usuários. Outros ecoaram essa noção, expressando fome por mais notícias edificantes em meio ao constante bombardeio de negatividade. Mas claro, o ciberespaço é um terreno fértil para críticos e céticos. Alguns tentaram ofuscar a beleza do ato com seus 2 centavos sobre como a avó poderia ter gasto seu dinheiro de forma mais sensata. Por que não ir ao mercado, onde ela teria mais pelo seu dinheiro? Questionou uma das vozes críticas. Este é o nosso mundo moderno, onde até um ato genuíno de generosidade pode ser alvo de escrutínio. Além disso, alguns questionaram a autenticidade da história da avó. Cuidado, muitos estão apenas tentando nos enganar, advertiu um usuário. E como sempre acontece quando algo ganha notoriedade na internet, a mídia rapidamente entrou em ação. Call 11, um respeitado veículo de comunicação de Houston, decidiu investigar. O gerente, até então anônimo em sua generosidade, foi localizado para uma entrevista. Então, o que podemos extrair de toda essa situação? A generosidade genuína ainda existe. No entanto, em uma era dominada pela mídia social e pelo julgamento instantâneo, até os atos mais puros podem ser dissecados, questionados e, por vezes, deturpados. Mesmo assim, é vital que celebremos e compartilhemos os momentos de bondade, independentemente dos críticos à espreita. É assim que contrariamos o cinismo e nutrimos a esperança. O generoso gerente começou a explicar a situação. Ela entrou e esperou na fila, e quando chegou sua vez, pediu para falar comigo em particular. Nesse momento, ocorreu o inesperado. A mulher, talvez dominada pela emoção do momento, se desequilibrou e caiu, ferindo sua testa. As netas começaram a chorar, e o sangue tornava-se visível. Por sorte, um carro de polícia estava passando bem na hora. Os policiais prontamente auxiliaram a senhora, estancando o sangue e chamando uma ambulância. O restaurante ficou em choque. O gerente, apesar de preocupado, tentou acalmar as meninas e garantiu que ela receberia toda a ajuda necessária. Após o alvoroço, e assim que a situação foi controlada e a senhora estava sendo cuidada, o gerente continuou. Sua história triste realmente me tocou naquele dia. Nunca havia acontecido algo assim comigo antes e senti que precisava ajudá-la, disse ele. O fato dela ter oferecido seu RG e cartão da Previdência como garantia para pagar a promoção de quarta-feira no dia seguinte o fez ficar ainda mais determinado a ajudá-la. Mas alguém me oferecer seu RG, seu cartão da Previdência, e ainda estar com 2 pequenas ao seu lado, ela estava realmente passando por um momento difícil, ele contou. Mesmo tendo que pagar pela comida do próprio bolso, ele disse que a reação aliviada da mulher valeu totalmente a pena. Ela ficou tão aliviada, disse ele. Ela tinha um sorriso no rosto, estava em êxtase. Não podia acreditar que alguém faria isso por ela. Mas o que o gerente lhe disse em seguida a levou às lágrimas. Eu lhe disse que se ela algum dia estivesse novamente nessa situação, que voltasse e me procurasse. Estamos aqui para ajudá-la, disse o gerente. E isso fez com que a mulher desatasse a chorar de gratidão. Isso me deixou realmente feliz, saber que eles foram para casa e comeram, ele explicou. Todos nós precisamos de uma pequena ajuda de vez em quando. Não saia daí.
Continue assistindo a mais histórias emocionantes clicando em um desses vídeos que estão aparecendo em sua tela.